Bom dia pra vocês. Bom, fizeram a atividade que eu passei na aula passada sobre aves. Cri, cri, cri. Alguém fez? Ninguém fez, né? Israel, tô falando com vocês. Israel, desliga o celular. O dever da aula passada sobre aves. Passei? Deixa eu confirmar aqui se eu botei no grupo. Até confirmar aqui. Botei, ó. Botei até as páginas que era pra fazer, ó. Aqui, ó, a prova, ó. Ó. Ninguém fez, né? Eu tinha passado a página 191 e 192 e 195 e 196, não foi? Então, olha só. Eu quero que vocês me enviem até hoje, 5 horas da tarde, as páginas 195 e 196. Vou até... Não, até hoje. Tiveram uma semana. Até as 5 horas, coloquei ali. Até as 5 horas de hoje. Por favor. Tô ouvindo. No primeiro dever aqui, era porque eu ia fazer, mas aí eu falei que ia deixar pra depois, eu acabei esquecendo. Mas aí tá, o primeiro eu não achei, a primeira questão eu não achei no livro. Tá, se você não achar, você pula. Se você não achar, você pula. Mas não deixa de fazer, sei lá, tem 7 exercícios. Se você não fazer porque você não achou uma, pula, tá? Então vocês têm até 5 horas da tarde de hoje pra me enviar as páginas. Que botei até no grupo aí de vocês. São as páginas 195 e 196. Professora, envia seu e-mail também pro grupo. Enviei. 195 e 196. Até às 5 horas. Lembrando que tudo vale ponto, hein? Bom, vou compartilhar a tela com vocês. Que hoje a gente vai estudar outra matéria nova. Vamos virar. Tem coisa pra caramba pra gente estudar. Hoje é artrópodes. Ai, calma aí. Artrópodes, olha só. Vamos lá, preste atenção aqui todo mundo. Não tá enrolando não. Calma aí. Vou pegar o lápis. Ui, calma aí. Os artrópodes, a gente já está acostumado, a gente conhece, a gente não gosta, né? Quem são eles? São os insetos, né? São lá que vocês não gostam, né? Os aracnídeos, são os crustáceos, né? São diplópodes, quilópodes. Então, todos esses grupos, lá, aranha, um inseto, sei lá. Esses grupos são os artrópodes. O que significa artrópode? Artrópode significa pés articulados. Então, artro é articulação e podes é pés articulados. O que é articulado? É aquilo que pode se movimentar. Então, esse grupo de animais, né, são aqueles que a gente consegue movimentar as patas, diferente de alguns outros animais que a gente não costuma ver. Tá? Então, esses animais conseguem dobrar as patas. Isso é articulado. É fazer isso aqui, ó. Calma aí. Ó. Isso é articulação. Ó. Esses animais fazem a articulação. A gente não se encaixa nele. Calma aí, Enzo. Entrou, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, os artrópodes são os animais articulados, tá? Eles são animais muito desenvolvidos. A gente vai ver um por um. Né? A gente vai ver que eles estão em grande quantidade na população, né? No meio ambiente, eles têm mais de um milhão de espécies, né? Em todo o ambiente, tá? Além disso, o corpo deles é segmentado. Como assim? Segmentados. É dividido em vários segmentos, tá? Então, a gente vai ver cabeça, tórax e abdômen, a gente divide o corpo deles. Então, corpo segmentado é dividir o corpo em segmentos, tá? Ou seja, dividir em parte. Isso aqui é segmentado. O corpo deles é coberto de exoesqueleto. O que é exoesqueleto? Exoesqueleto
é a pele deles. Quando eu falo exoesqueleto, significa que a pele dele é dura. Então, por exemplo, um camarão. Se eu pegar um camarão e bater assim, ó, no corpo do camarão, eu vou ver que o corpo do camarão é um corpo duro, né? Assim como o caranguejo, né? Assim como a aranha, né? É um corpo muito rígido. Então, a gente chama de exoesqueleto de quitina, tá? O material é quitina, tá? Então, bem duro. Pensa comigo, eu ter um corpo bem duro, por exemplo, a cobra não tem um corpo duro, é um corpo frágil, até a gente mesmo tem um corpo frágil. Então, eu ter um corpo duro, uma carapaça dura, protege o meu corpo de quê? De animais, né, que podem vir me pegar, e desidratação, porque eu fico exposto no sol. Calma aí, eu fico exposto no sol, então protege que eu não perca água pelo meu corpo, tá? Bom, esses animais possuem apêndices articulados. O que é apêndice articulado? São patas articuladas na frente ou atrás, tá? E essas patas, por serem articuladas, ajudam na alimentação. Como assim? A pata dobra, podendo levar o alimento até a boca, tá? Então, ajuda na alimentação, diferente dos animais que não podem fazer isso, né? Ajuda na alimentação. Ajuda na percepção sensora, se tem alguém ali, se não tem. Ajuda na locomoção, ajuda na defesa deles, né? Se alguém vier para alguém não, se um animal vier machucar eles, né? Tem uma defesa de proteção ali, tá? O seu sistema circulatório é aberto, como assim? Calma aí. Aberto. O sangue, ele não circula pelo corpo, então olha só. Calma aí. Isso aqui é um sistema circulatório, tá? Então, esse aqui seria o fechado, né? Como assim? O sangue vai circulando pelo corpo. Esse aqui é aberto, o sangue cai direto no corpo, tá? Então, o sistema circulatório deles é assim, é aberto, tá? O sangue não precisa circular dentro de vaso nenhum. Ele cai direto no corpo, tá? Então, por cair direto, a pressão cai muito rápida. Agora, quando ele circula pelo corpo, a pressão não cai tão rápido assim, porque está circulando, tá? Agora, quando cai direto, a pressão cai. Além disso, deixa eu apagar aqui. Esses animais fazem muda ou equidise. O que é muda? Já ouviram falar de muda? Alguém já ouviu falar de muda? Tenho certeza que vocês sabem o que é muda, sabe? Sabe o que é muda? Muda, gente. Muda ou equidise. Não, muda ou equidise é a troca do esqueleto deles. Então, eles trocam o exoesqueleto dele velho por um esqueleto novo, tá? Então, por exemplo, borboleta faz isso. Mentira, besouro faz isso. Então, eles trocam o corpo deles. Vou até colocar aqui que eu vou botar um vídeo pra vocês, se eu acho. Muda. Eles trocam o corpo deles o tempo todo, tá? Então, conforme eles vão envelhecendo, essa casca aqui, ó, essa carapaça aqui deles vão ficando velha. E aí, por baixo já cresce uma nova. E aí, eles largam aquela pele velha e pegam... Pele não, né? Aquela carapaça velha e ficam com uma nova, tá? Bom, falando dos insetos, eles são invertebrados. Como assim invertebrados? Não possuem coluna vertebral. Calma aí, tá? Bom, os insetos são os animais que mais têm espécie em todo o mundo. Então, tem mais espécies de insetos que outra coisa, tá? Então, tem de 5 a 10 milhões de espécies no mundo. Quem estuda são os entomólogos, né? A entomologia são as pessoas que estudam só insetos, né? Eu encontro inseto em qualquer lugar, né? E o corpo deles, você já sabe, exoesqueleto, ó, corpo bem duro, né? Patas articuladas, vocês sabem que as patas dos insetos, né, elas se movimentam bem, né? Fazem muda, ou seja, trocam o corpo deles. Ó, o corpo é segmentado, ó, cheio de segmento, ó. Um segmento, tem outro aqui, tá? Tem simetria bilateral, que é isso? Calma aí. Eu consigo olhar o inseto muito bem de um lado e muito bem de outro. E a circulação deles é aberta, lembra? Ou seja, o sangue cai com muita força, perdendo a pressão. Por isso que, por exemplo, o inseto não faz voo muito alto,
tá? Porque o sangue não circula pelo corpo, ele cai muito forte, perde a pressão e aí eles não conseguem subir tão alto. Então, o corpo deles. Oi. Em qual página? Porque você já começou quando a última? Tô na página 156, porque quando não tinha livro, eu já tinha adiantado um monte de matéria. E aí, quando chegou esse livro, chegou essa parte da matéria. Aí eu tive que voltar, entendeu? Fechei tudo que eu tinha que falar, agora eu tô voltando pro início, que é o que eu não tinha dado ainda. Tá bom? Bom, vamos lá. O corpo deles é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Então, a cabeça, o tórax e o abdômen. Sempre que eu perguntar como é que é dividido o corpo dos artrópodes: cabeça, tórax e abdômen. Não é só insetos, é sempre dividido cabeça, tórax e abdômen. Então, você repara, ó, as patas deles são bem articuladas, tá? Então, dobram fácil, se movimentam fácil, tá? Os olhos deles é simples e composto. A gente vai ver que eles não formam imagem, mas eles conseguem identificar o que é claro e o que é escuro, tá? Nesse caso aqui, eles têm 2 pares de asas, o primeiro e o segundo. O primeiro sempre é para voo, o segundo é para proteção, como é o caso da joaninha, tá? Então, o principal é isso: cabeça, tórax e abdômen. Ah, e a antena. A antena serve para poder perceber o que está no ambiente, tá? Então, eles percebem o frio, o calor. Quando tem seres vivos, é presença de calor, então eles percebem, né, a presença de outra coisa no ambiente. Não é à toa que muitos dos artrópodes balançam a anteninha. É porque está sentindo vibrações. Bom, cabeça. Então, a gente vai descobrir, ó, que tem dois tipos de olhos, tá? Ó, 2 tipos de olhos. Um par de olho é composto, ou seja, ó, composto, vai permitir que o inseto, né, enxergue em várias direções ao mesmo tempo. Então, ele consegue ver o longe e o perto, tudo ao mesmo tempo, tá? Como se fosse um óculos. Ele consegue ver todos os detalhes com esse olho composto. E ele tem um olho simples, tá? Que fica aqui embaixo. Que nesse olho simples, ele só consegue ver coloração, não consegue ver a imagem perfeita. Ele tem uma baixa qualidade, mas ele consegue perceber a qualidade da luz, se é claro, se é escuro, se é muito forte, se não é forte, tá? Bom, o olho é composto pela união, né, de um grande número de pequenos olhos, que a gente chama de omotídeos. Então, é como se tivesse vários pequenininhos olhos aqui, ó, que junto formam um olho, tá? Dentro deles tem células fotorreceptoras, que é o que eu falei pra vocês, captam a claridade ou a escuridão. Deixa eu apagar aqui que tá... ou a escuridão, tá? Mas o que eu posso falar pra vocês? Falei pra vocês que eles têm baixa qualidade de enxergar, né? Que eles conseguem só enxergar movimentos rápidos, coloração clara, coloração escura, beleza? Bom, e aqui, ó, só pra gente ver o olho composto. Oi. Por que quando a gente, tipo assim, quer bater na mosca porque ela tá incomodando a gente, ela vaza rápido? As moscas, elas têm esse tipo de olho aqui que a gente tá vendo agora. Então, por ela ter... Imagine você tem 2 olhos, você enxerga bem, né? Imagine um ser que tem olho simples e olho composto. Ela pode não enxergar bem, mas ela enxerga o claro, o escuro, o movimento rápido, o movimento devagar. Então, elas enxergam não perfeitamente imagens. Então, ela não vê o seu rosto perfeito, mas ela enxerga, ela tem uma percepção muito boa, tá? Porque os olhos dela é composto, entendeu? Então, imagina se você tem 2 olhos, você enxerga bem com seus olhos, imagina se você tivesse 4, tá? Então, elas não enxergam imagens perfeitas. Assim, ela não consegue ver o seu rosto direitinho, mas ela consegue perceber um monte de coisa. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, na cabeça deles vocês já sabem que tem antena, que serve como sensor, né? E além disso, orientação. Falei pra vocês isso, né? A gente tem um sensor na cabeça, que é onde a gente consegue sentir vibração de coisas diferentes, sons diferentes, tá?
e consegue se orientar com o sensor. Como assim, né? Em época de frio, a gente não encontra mosca, certo? A gente normalmente encontra mais na época de calor, né? Esquentou, a mosca aparece. No frio, ela fica encolhida. Por quê? Porque o sensor delas permite elas migrarem para onde está mais quente, né? Então, pelo sensor, ela vai ter sentindo a diferença de calor, tá? E aí elas começam a migrar. Bom, peça bucal, ou aparelho bucal, ou boca, enfim, dependendo como vocês querem chamar, tá? Podem ser de diferentes tipos. Eles podem ser mastigador ou triturador, que a gente encontra em baratas e gafanhotos, que é aqueles que conseguem triturar, por exemplo, uma roupa, tá? Então, mastigador ou triturador, eles cortam os alimentos, eles trituram a nossa roupa, exemplo é barata e gafanhoto. Pode ser sugador maxilar, que a gente encontra em mariposas, que eles sugam o líquido das plantas, né? Porque a mandíbula dele, ó, deixa eu ver se tem aqui foto. Não tem não, mas é assim, ó. Tipo uma agulha, tá? E eles conseguem sugar. E a gente também tem os insetos que tem o sugador labial. Como assim? A maxila e a mandíbula deles são longas. Então, eles podem picar a pessoa, né? Ou, como, por exemplo, pode sugar. Então, o mosquito, ele pica você e ele puxa o sangue. Ele consegue tanto picar quanto sugar o seu sangue, diferente do sugador maxilar, que só consegue sugar o líquido, que é o caso da mariposa, suga o líquido de planta, dependendo do que for, tá? E o mosquito não. O mosquito ele consegue picar, né? Ele é o picador, e ao mesmo tempo eles conseguem puxar o sangue, tá? Bom, deixa eu pensar aqui, que tem que falar aqui. Tórax. O tórax dele é dividido. Tórax é isso aqui, ó. É o corpo, ó. Essa aqui que é o tórax, ó. O tórax ele pode ser dividido em 3 partes, tá? O protórax, mesatórax e metatórax. Então, 3 partes de tórax, tá? Além disso, as patas divididas, são 3 patas para cada lado. Então, tem um conjunto de patas. São sempre 3 patas para cada lado, tá? E todos estão ligados ao tórax. Bom, no tórax a gente vê as asas, né? Alguns insetos podem ter uma ou 2 ou nenhuma asa. Então, eu tenho insetos aí que tem uma asa, tem inseto com 2 asas e tem inseto que não tem nenhuma asa. Então, não é uma regra, não é uma obrigação ter asa, tá? Bom, os insetos que vão ter 2 pares de asa, eu falei pra vocês isso já, né? Acabei falando lá em cima. A gente fala que o primeiro fica no mesatórax. Então, mesatórax, tá? Metatórax e protórax. Aqui atrás. As 2 primeiras ficam no mesatórax. E a segunda ficam na metatórax, tá? As anteriores, as de trás, não necessariamente vão voar. Eu falei isso pra vocês, serve como proteção, que é o caso da joaninha, que é o caso do besouro. As da frente é o que vão permitir voo. Então não adianta ter 4 patas que elas não vão voar. 4 patas, ó. 2 asas que elas não vão voar tão longe, tá? Só serve como proteção as 2 últimas, né? E o da frente que permite o voo. Ó, olha aqui, ó. Olha a libélula. A libélula, ela tem 4 asas, né? 2 pares de asas. E aí, as 2 primeiras servem para voo. As 2 de trás servem para proteção. Tá? Bom, ter asa, gente, para um inseto é muito importante. Por quê? Porque assim eles conseguem encontrar novos habitats, buscar alimentos, fugir de predador, né? E fazer polinização de vários tipos de plantas, né? Então, eles são muito importantes para o nicho ecológico, né? Por quê? Porque eles conseguem rapidamente se deslocar de um lugar para outro. Então, no frio, por exemplo, eles vão deslocar para o lugar mais quente. Se aquele lugar mais quente ficou frio, eles voltam para outro lugar que agora está quente. Então, eles conseguem, né, nessa caminhada de ir e voltar, fazer polinização das flores, fazer com que as flores fiquem mais bonitas, né, consigam se reproduzir. Então, os insetos, ter asa para eles é muito bom,
tá? Abdômen. A aula de hoje é pesadinha. Abdômen. Bom, dentro do abdômen deles, a gente divide eles em 11 segmentos. O que é segmento? Aquelas partezinhas assim, ó. É porque a gente não vê. Mas o corpo deles tem um monte de segmento, como se fosse um monte de linha, tá? No abdômen a gente encontra o órgão genital masculino e feminino, tá? E além disso, os abdômenes também são relacionados, né, à colocação de ovos pelas fêmeas, né? Enquanto que nos homens, lá no abdômen, a gente encontra o órgão copulador deles, tá? Então as fêmeas utilizam o abdômen para colocar os ovos e os machos utilizam o abdômen para ter o órgão copulador, tá? A gente, nesse caso de inseto, a gente não fala de órgão sexual, a gente fala órgão copulador. Anatomia interna. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar agora, turma. Estão comigo? Estão comigo? Tá. Olha só. A respiração desse inseto é traqueal. Não é pulmonar. Presta atenção. Não é pulmonar. Não é epitelial. Não é branquial. É traqueal. Por quê? Eles não têm pulmão, né? Eles têm traqueia. Então, o oxigênio entra pelo corpo, tá? Passa pela traqueia e espalha por todo o corpo. Por eles serem animais muito pequenos e tem que ser leves para voar, porque as aves, a gente viu que elas, por mais que voam, elas são grandes. Nesse caso, não. Eles são muito pequenos, então eles têm que ser muito leves para voar. Então, o oxigênio, ele entra na traqueia, tá? E olha aqui o que foi para vocês, ó. Cai direto, ó. Cai direto, ó. Entra pela traqueia e cai direto pelo corpo, tá? Isso de cair direto não é tão bom porque eles não conseguem voar tão longe, né? Eles voam tão alto, quer dizer, eles voam baixo, porque eles não teriam pressão para subir por conta do oxigênio. Então, eles fazem, né, respiração a partir da traqueia, respiração traqueal, tá? Então, o oxigênio, ele penetra no corpo, né, pela abertura presente, tá? E aí, ele percorre todo o corpo caindo diretamente, tá? E aí chega no tecido, enfim, tá? Mas o oxigênio entra pela traqueia e cai direto no corpo, não fica circulando que nem em outros animais. Aparelho digestório completo. Quando eu falo aparelho digestório completo, o que vem na cabeça de vocês? O que come pela boca sai pela boca? Então, pela boca sai as fezes também? Não, né? Então, completo eu tenho boca e ânus. O que eu como pela boca sai pelo ânus, tá? Repare que nesse caso eu falo ânus. Lá em réptil e aves eu falo cloaca, né? Aqui é ânus. Então, entra pela boca e sai pelo ânus, tá? Então, segue unidirecional, ó. Segue um caminho reto, tá? E aí sai pelo ânus aquilo que não é digerido pelo corpo. Sistema excretor. É formado, ó, por túbulo de Malfig. O que é isso? Cada tubinho vai se ligar ao intestino e vai lançar as excretas, ou seja, as células que não precisam ser absorvidas pelo corpo, para fora do corpo, tá? Então, os túbulos de Malfig... Deixa eu ver se tem foto aqui. Não tem. Eles botam o negócio, mas não botam foto. O túbulo de Malfig é um monte de túbulozinho, tá? Que vai absorver... É tipo isso aqui, ó. Aqui, tá aqui. Ó, túbulo de Malfig, ó. São vários túbulos que vai absorvendo o alimento, vai absorvendo o alimento, vai absorvendo o alimento, tá vendo, ó? Vai absorvendo o alimento. O que o que não é digerido pelo corpo é liberado pelo ânus. A gente também tem algo parecido, que a gente chama de estômago. Intestino grosso, intestino delgado, né? Que é, ó, o alimento cai no estômago, passa pelo intestino delgado, passa pelo intestino grosso, vai sendo absorvido, ó, vai sendo absorvido pelas células, vai sendo absorvido. O que não tem como absorver mais, que é aquele bolo alimentar, vira as fezes,
tá? A mesma coisa acontece com os insetos, só que a gente chama de túbulo de Malpighi. Pronto. Reprodução. São dioica. O que é dioica mesmo? Sexos separados. Então, eu tenho a mosca fêmea, a mosca macho, o mosquito fêmea, o mosquito macho, tá? Sei lá, barata fêmea, barata macho. Eu não sei reconhecer. Não sei. Professora, Oi, professora, fala. você até explicou pra gente uma vez no sexto ano que só o mosquito fêmea que pica, né? Isso, eu ia falar agora que só sei reconhecer mosquito fêmea. Barata fêmea e macho eu não sei reconhecer. E nem mosca eu sei reconhecer. Eu sei reconhecer mosquito fêmea. Barata fêmea é menor. É menor, tudo bem, mas como é que você sabe quem é menor e maior? Só dá pra saber quem é menor comparando com o maior, entendeu? De cara você não sabe quem é menor, quem é maior. Agora, se eu tivesse duas, tudo bem, dá pra poder conseguir diferenciar, mas se não tiver duas, entendeu? Então, assim, a mosquito fêmea, ela tem, ó, uns traçadinhos assim branco, ó, na asa, tá? Então, se você matar um mosquito e olhar um traçado branco na asa dela, sabe que é fêmea. Ah, e a fêmea, eu expliquei pra vocês lá no sexto ano, que as fêmeas, elas que sugam mais os machos também sugam o alimento, que é o sangue, né? Claro, senão eles morrem. Mas as fêmeas que transmitem a doença. Por quê? Porque dentro delas tem o bebê delas, que elas vão engravidar, né? A fêmea tem esse poder de botar o ovinho e engravidar. E aí, por ela ter esse poder, ela acaba se alimentando mais, porque ela tem que alimentar uma galera aí, né? Ela acaba se alimentando mais, tá? E aí, por ela se alimentar mais e ter indivíduos, dependendo dela, ela acaba transmitindo a doença, tá? Então, são dioico. Pode haver dimorfismo sexual. O que é isso? Macho se difere da fêmea. A fecundação sempre é interna, tá? Vocês já viram baratas acasalando? Hein? Nunca viram? Infelizmente eu já vi. Eu já vi, gente. Calma aí. Vou botar aqui asterisco. Infelizmente. Professora, infelizmente eu já vi. Eu também já vi, ó. Uma vez na parede da minha casa. Uma parede da casa, né? Calor, porque barata vem no calor. Eu falei pra vocês isso. Insetos gostam de calor. No calor, aí passei assim na copa, tinha 2 baratas agarradas, fecundando na parede. Eu falei assim, misericórdia, não basta ter uma barata na minha casa, tem 2 fazendo coisa errada na minha casa, achando minha casa um motel. Aí matamos as 2, morreram juntas, tá? Mas Isso é tenebroso. é horrível, né? Eu vou procurar pra vocês um vídeo. A fecundação delas é interna. Não precisa. Não precisa. Que isso, gente? Deixa eu ver se entrou alguém aqui diferente. Não precisa. Cara, depois eu vejo isso então. Peraí, vamos lá. A fecundação, então, é interna. Se é interna, gente, eles não dependem mais da água para se reproduzir. Acontece que alguns ainda colocam os filhotes na água, que é o caso do mosquito da dengue, né? Que coloca os filhotes na água, por questão de proteção mesmo, mas eles não precisam da água para se reproduzir, porque a fecundação é interna, tá? Somente quando é externa, que é o caso do peixe, precisa da água. Bom, aí eles podem se desenvolver 2 formas, ametábulos ou hemimetábulos. Ametábulos são aqueles que não sofrem metamorfose. Como assim? Cresceu, o ovo eclodiu, né? Liberou já um adulto idêntico, um filhote idêntico à mãe. Acabou. Né? Então, o ovo eclodiu, liberou um filhote, né? Um indivíduo idêntico à mãe, que é o caso das traças, tá? Hemimetábulo, já aí sofre metamorfose, só que a gente chama de metamorfose incompleta, que é o caso do gafanhoto, barata, cigarro, cerveja, como assim? O ovo, ó, aqui imagina tem o ovo, tá? O ovo eclode, libera a ninfa, tá? E eles só vão ser diferentes do adulto porque o adulto possui asas e aparelho reprodutor já desenvolvido. Eles não, eles vão desenvolver depois. Então, ó, o ovo eclode, nasceu o filhote parece com o adulto, mas ainda não tem asa e nem pode se reproduzir. Isso é metábulo, que é metamorfose incompleta. Por exemplo, barata, você vê barata pequenininha, barata pequenininha assim, ó. Isso aí você pode matar que vai ser a futura barata, que ela vai crescer ainda, tá pequena ainda, é filhote.
tá? Mas você já sabe que é igual a mãe, só que não consegue, né? Não é tão grande, não tem asa e nem pode se reproduzir. Já o holometábulo faz metamorfose completa, tá? Então o ovo eclode, libera a larva vai se alimentar disso aqui que tá aqui, ó, aqui dentro, e aí quando sair, sai idêntica à mãe, tá? Metamorfose completa, que é como assim? Eu tenho um jeito, ganho um outro jeito totalmente diferente, depois ganho um jeito totalmente diferente, tá? É mudança totalmente do corpo. Isso é metamorfose completa, tá? Que é o exemplo da borboleta, da mosca e da vespa. A borboleta clássica, né? Todo mundo conhece. Deixa eu ver aqui. Tá acabando já, ó. Bom, alguns insetos, como as abelhas, elas podem se reproduzir por partenogênese. O que significa isso? Significa que tem desenvolvimento sem precisar de um óvulo fecundado. Como assim? O macho, né, que é o zangão, ele vai ser reproduzido por partenogênese. Vocês sabiam que nas abelhas eu tenho a abelha rainha, vocês sabem disso, né? Os operários, vocês sabem disso? E o zangão. Preste atenção. Operário, zangões são os machos. Os operários é quem trabalha para a abelha rainha. Sabia que nessa comunidade aqui somente a abelha rainha fica grávida? Só ela escolhe quem ela vai reproduzir, se ela vai reproduzir, e só ela fica grávida. Por isso que é importante a abelha, que a abelha, gente, se matar a abelha rainha, naquela comunidade ali, para de ocorrer reprodução, tá? Então, por isso que a abelha rainha é tão importante, porque é ela que é a rainha. E ela consegue fecundar, né, um óvulo, né? Ela consegue fecundar um óvulo, muitas das vezes sem precisar até do macho, tá? E aí, ela é conhecida abelha rainha justamente por isso, porque ela é a rainha de todos. Ela que se reproduz, é ela que escolhe, quem trabalha, quem não trabalha, ela faz tudo, tá? É a patroa, é a abelha rainha. Bom, o sistema nervoso deles tem gânglios nervosos, né? Então, como assim? Eles têm cefalização evidente, eles conseguem sentir as coisas pelos pelos deles e pelas cerdas, por conta dos gânglios nervosos, tá? Então, aqueles pelinhos que eles têm ali, aquelas cerdas, né? Eles conseguem sentir presenças também, tá? Por último, não menos importante, que eu vou ainda passar vídeo, um monte de coisa ainda, né? Vamos entender a importância dos insetos na população. Bom, olha só. Os insetos, sempre falei para vocês isso, polinizadores. Como assim? Quando os insetos vão tirar o néctar das plantas, né? Eles se sujam ali dentro de pólen, grão de pólen, tá? E aí, quando eles voam, aquele grão de pólen cai do corpo deles. E aí, dependendo de onde for cair, vai nascer ali a espécie daquele dono do grão de pólen naquele lugar. Além disso, né, eles fazem controle biológico. Eles não deixam, né, outros insetos destruir a lavoura, tá? Então, as abelhas, por exemplo, não deixam outros insetos destruir a lavoura, aquela plantação. Por quê? Porque se eles fazem polinização, eles vão defender o território deles. Então, eles não deixam que destruam aquela região ali, tá? Outra coisa também, que quando uma abelha, por exemplo, vai sugar o néctar, tá misturado lá com o néctar das flores, e ele suja de grão de pólen, quando ele vai sugar o néctar de outra flor, ele fecunda, por exemplo, as flores. E aí, quanto mais abelha tem numa região, mais insetos tem numa região, mais fecundação, mais plantas eu vou ter, tanto bonita quanto em quantidade, tá? Bom, aqui tem um inseto polinizando, tá? As flores, e aí favorecendo o processo de desenvolvimento delas, tá? Bom, além disso, tem insetos, tô falando de insetos bons até agora, né?
tem os insetos maléficos, são aqueles insetos que vão trazer doenças pra gente. São insetos que não se sabe como surgiu. Nunca existiu. Por exemplo, a dengue. A dengue era só uma mosca, um mosquito. A dengue era só um mosquito, não fazia mal a ninguém. Do nada, a dengue passou a passar... A dengue não, o mosquito começou a passar dengue. Depois começou a passar febre amarela. E depois começou a passar o Zika. Então, um mosquito consegue passar dengue, febre amarela e zika. Eu lembro que quando a dengue surgiu, eu era criança. Depois passou uns anos, o mesmo mosquito passou febre amarela. Que passou mais uns anos, o mesmo mosquito passou a zika, até com medo que esse mosquito passar mais, né? E aí vocês verem que é uma evolução. Vocês falam que evolução não acontece mais, os bichos não vão evoluir mais, não. Estão evoluindo, é o caso do mosquito transmissor da dengue. Era um mosquito simples, passou a transmitir a dengue, que passou a transmitir a febre amarela, passou a transmitir a zika e por aí vai, tá? Além disso, temos a elefantise, malária, febre amarela, que é transmitida por esse pessoinho aqui, e doença de Chagas, tá? Então a gente tem mosquito, né? Insetos que vão trazer coisas ruins pra gente e tem aqueles que trazem coisas boas. Todo mundo sabe que a abelha traz coisa boa, né? Não precisa nem falar muita coisa, tá? E esse aqui também pode destruir a lavoura, tá? E aí, destruindo várias espécies. Então aqui a gente tem um exemplo de um mosquito, que é o da dengue, ó, isso aqui é fêmea, observe a patinha branca. Ó, que eu falei pra vocês. Toda vez que matar um mosquito agora, olha a patinha. Tá vendo? Ó, mas tem que ser a última, tá? A última patinha é sempre branca, tá? É uma fêmea, passa a doença. E a largata aqui, ó, destruindo lavoura, tá? Comendo toda a plantação do cara lá. Bom, pra encerrar, liga a câmera de vocês, por favor, que eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho. Estão vendo? Ó, saindo, tá vendo? Ó, saindo, ó. Demora. É um risco aqui, ó. Ele não cai, não? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é pele velha. Olha a pele nova. Tá vendo? Aqui é o velho, ó. Tá vendo? Ó o novo. Pronto. Aí fica preso lá, ó. As patinhas, tudinho, ó. Muito interessante, né? Aí aqui, ó, mostrando pra vocês que eles... Como eles se acasalam, rapidinho, pra gente fechar. Tá vendo? Ó. Nesse caso, gente, a fêmea é maior, tá vendo? A fêmea é maior. É que nem a aranha. É que nem a aranha. A aranha, a fêmea é maior, tá? E aí não parece, mas estão se acasalando. A mãe de vocês deve passar a falar que essa professora ensina pra vocês, meu Deus. Toda vez eu vejo ela ensinando acasalamento dos animais, como assim, tá? Bom, pra gente fechar, dúvidas? Chamada então rapidinho. Chamada. E preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. A atividade da página que eu passei hoje pra vocês é a atividade que deveria estar pronta, tá? Eu vou conferir aqui a página, calma aí. É a página 19596. Vocês vão me mandar hoje, até hoje, 5 horas da tarde. Faz vídeo chamada com os colegas, ficam discutindo para parecer mais rápido. Isso. E para a semana que vem, para a próxima aula, eu preciso que vocês façam a atividade. Vai ser a página 160 e 161. Anotem aí. Para a próxima aula, vou até tirar print e vou colocar lá no grupo. 160
e 161. Entendidos? Esse que eu tô passando, que é para estar 5 horas, era para estar feito hoje, mas como vocês não fizeram, né? Então eu tive que passar para entregar até as 5 horas. E esse que eu tô passando agora é próxima aula, então pode fazer amanhã, depois, mas até sexta-feira que vem tem que estar pronto. Fiz a 160 e 161. Quem fez? Eu, Davi. Davi me mandou? Não, acho não, mas eu vou mandar. Me manda. Os demais, por favor, façam as páginas. E a página que eu vou passar hoje para vocês fazerem e me entregar na próxima aula. Pra gente corrigir na próxima aula, viu? Entendidos? Então hoje vocês vão acabar aqui as aulas, vão fazer a página que eu mandei. E da próxima aula, que é a página pronta, que é de hoje. Tá bom? Então, só pra gente ver quem tá aqui. Chabodê, Isabelle Coelho, Cauane, Evelyn, Israel, Giovana, Davi, Lucas, Felipe, Larissa e Enzo. Todo mundo? Falei todo mundo? Faltou Maria Luísa, professora ligada. Maria Luísa? Sim. Tá, então fechou, tá? Bom final de semana pra vocês, galera. Até a próxima aula.